Obrigada, pessoal. Boa noite. Queria agradecer primeiro o Rafa pela oportunidade de estar mediando essa mesa, a todo mundo que veio aqui participar, assistir também. E todos os inscritos também, pessoal que está com o filme passando aqui, inclusive, né? E a gente hoje vai fazer uma mesa de debate sobre a metáfora do monstro nos filmes de terror. E aí eu queria chamar os diretores que vão participar não só do debate, mas os filmes serão exibidos logo após a gente acabar a mesa. E aí, primeiro eu queria começar com o João Caetano, por favor. Vou chamar todo mundo aí, vocês se apresentam um de cada vez, pode ser, né? A Liz de Lara. E Matheus Marchetti. João, se você quiser começar se apresentando, por favor. Me apresentar. Precisa. Oi. Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui essa noite. É uma honra participar dessa primeira edição do festival. Obrigado ao Rafael, toda a equipe, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, com os meus amigos aqui também. Natália, Alês, Matheus. Eu sou Joel Caetano, eu dirigi o curta Arapuca, que vai ser exibido na sequência aqui, junto com os filmes dos amigos aqui. E eu trabalho com cinema há uns 25 anos já, em várias vertentes aí do cinema. Trabalho com cinema independente, comecei fazendo filmes bem independentes de baixíssimo orçamento. E hoje trabalho também, além de continuar fazendo filmes de baixo orçamento, que é necessário, mas trabalho também na indústria um pouco, fazendo efeitos visuais em vários filmes, dentre eles o Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão, o Prédio Vazio, que ele está lançando agora, eu fiz efeitos visuais também, Enterre Seus Mortos, do Marco Dutra, Barbie Ensopada de Sangue e outros filmes que eu trabalhei. Enfim, eu estou aqui para ter esse papo, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acho que é isso, eu não sei me apresentar direito, mas é isso. A gente vai falando, a gente vai se conhecendo. Oi. Eu odeio microfone, porque eu já falo alto, então eu preciso quase sussurrar para falar no microfone sem gritar. Eu sou a Alice de Lara, eu sou diretora de curta-metragem desde 2015 e também sou maquiadora de caracterização e efeito. Então, tenho isso em comum com o Joel. Também trabalho na parte técnica com maquiagem e com criação de criaturas. Gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui no festival, o convite de estar do lado dessas duas feras. Convidar vocês para ficarem, para assistir os filmes, que eu acho que vale bastante a pena. Hoje vai ter aqui o Balzaquianas, que eu fiz co-direção com Michele Rodrigues e Karen Furbino. Eu tenho já também alguns curtas assim no currículo, a maioria de baixo orçamento. Esse ano eu finalizo o meu primeiro com edital de lei, com auxílio de edital. E é isso, vamos se conhecendo no processo. Eu também não sou muito boa nessa coisa de se apresentar, não. Mas, no final, depois acredito que vocês possam fazer perguntas, e daí vocês fiquem à vontade, a gente troca melhor. Oi, pessoal, eu sou o Matheus Marchetti, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por estar aqui com vocês, pelo convite. Eu também sou péssimo de me apresentar. Eu também faço filmes de baixíssimo orçamento. Eu estou aqui com o meu último curta, que é o Solar dos Prazeres Noturnos, que é uma adaptação do conto A Queda da Casa dos Usher, do Edgar Allan Poe. Mas eu fiz... tenho 2 longas que já foram lançados, que é As Núpcias de Drácula e Verão Fantasma. E estou com mais outros 2 longas que estão em finalização e pós-produção. Em breve estarão aí. E eu normalmente gosto de pensar filmes do gênero fantástico sempre por um viés queer. Principalmente esses textos que, enfim, são adaptados de livros, contos que já existem e trazer uma outra roupagem. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu vou fazer uma introduçãozinha só para a gente se situar, porque monstros estão aí desde que o mundo é mundo, né? Então, as histórias sobre monstros habitam o imaginário da população há muito tempo, em comunidades, criaturas únicas, outras que se repetem em culturas diferentes.
algumas universais, trazendo por trás essa força do mito, né? Coisas inexplicáveis. E a gente faz teorias, estudos, mas nem sempre com respostas muito claras, né? Então, medo, repulsa e outras emoções estão inclusas no pacote quando a gente fala sobre monstruosidade, no geral. E, como humanos, nós, e principalmente o pessoal aqui que trabalha com arte, né, a gente, às vezes, cria nossos próprios monstros e, às vezes, nós tememos o que esses monstros revelam sobre a gente, né? Então, né, para começar, eu queria perguntar, e vocês podem responder na ordem que vocês acharem melhor, ou conforme quem, né? Monstros e sobrenatural sempre foram utilizados como uma metáfora para falar de questões sociais, humanas, e seja para expressar críticas, personificar medos e outros pontos, né? Então, isso, como se dá de maneiras diferentes, de diversas épocas ou culturas, como que vocês enxergam essa metáfora do monstro dentro da cultura brasileira? Pode, claro. Ótima pergunta. Eu trabalho muito com terror. Ultimamente, tenho trabalhado mais com terror psicológico, né? Então, busco os medos internos que nós temos. Assim, eu vou falar um pouco do Arapuca, que é o meu filme mais recente. No Arapuca, por exemplo, surgiu primeiro de um medo bem pessoal do envelhecimento. Não no meu caso, os meus pais são pessoas bem idosas já, né? Por sorte, eles têm uma saúde ótima, mas começou a me dar esse primeiro insight a partir disso, desse medo do envelhecimento dos meus pais, o que vai ser. E daí eu comecei a juntar com várias outras ideias que me afligiam na época, né? Que é o preconceito com várias minorias, né? E o filme trata disso também, né? E de como isso pode atingir as pessoas a partir de pequenos microcosmos ali, como a casa que eles vivem, né? Esses personagens, né? Então, a partir disso, geralmente eu busco esses medos que eu tenho e tento expurgá-los a partir dos filmes, né? E eu acho que a partir disso a gente consegue fazer também filmes que são bem contemporâneos, né? E são medos reais que estão acontecendo agora. A gente sabe como que anda, infelizmente, algumas partes da nossa sociedade que, né, infelizmente, atacam as minorias de maneiras diversas aí. Isso acabou sendo transferido nesse filme também, obviamente num contexto menor ali desse universo ali daquele pai e filho, mas que reflete muito na sociedade que a gente vive, né? No Brasil que a gente tem vivido e no mundo, né? Eu acho que o monstro ele é interessante porque, e principalmente pensando em grupos que são alvo de preconceito, né? Como as pessoas conseguem se relacionar com o monstro. Para além de ser uma coisa assustadora, eu não sei, pensando de uma coisa muito pessoal minha, eu adorava, quando era criança, ainda gosto, mas foi meio que minha introdução para o terror, os filmes de monstro da Universal, então esses personagens clássicos, Drácula, Frankenstein, Fantasma da Ópera, etc. E eu percebi que eu me identificava com o monstro. E são filmes que eles colocam o monstro normalmente numa... Por mais que no fim o monstro acaba morrendo, mas tem uma questão moral ali meio ambígua, né? Que normalmente eles colocam o monstro, na verdade, também como vítimas. Eu acho que isso que é o mais interessante. Você vai ver isso até num terror mais moderno, como Carrie, também. E muitos outros. Mas eu acho que é muito fascinante essa possibilidade que eu acho interessante do horror. A princípio, eu acho que a gente pensa no horror como simplesmente o monstro, como, enfim, essa coisa externa a nós, né? Mas eu acho que o horror é talvez mais potente quando o monstro é mais perto da gente, principalmente nesses personagens que são excluídos da sociedade, estão sempre à margem da sociedade, que representam o outro. E eu acho que na cultura brasileira isso também está muito presente, até você pensar nos próprios monstros que são parte, enfim, do imaginário brasileiro. Eles têm uma questão social muito, muito forte ali, principalmente que a maioria deles não vem de uma origem branca, cristã, e não tem, e, portanto, também não tem essa moral de bem e mal tão clara também. E eu acho que isso é muito, muito interessante.
Eu ia comentar sobre essa coisa da representatividade também, porque pouco se fala do monstro como representatividade, né? Sim. Mas o monstro é uma representatividade. Totalmente. Eu acho que uma das razões pelo qual a gente acaba se identificando tanto com o monstro é que eles costumam ser seres complexos, onde tem a dualidade do próprio ser humano, enquanto os personagens, às vezes, são mais rasos, mais muito bonzinhos, ou muito, né? Enquanto o vilão ele tem essa dualidade, o monstro tem essa dualidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, em Brasil, nós temos um folclore riquíssimo de criaturas fantásticas, de monstros, né? Mesmo aqueles que não são do folclore, quem tem mais ou menos a minha idade foi ameaçado pelo Homem do Saco. Né? E o Homem do Saco ele é uma representatividade monstruosa também, porque os monstros, além de causar medo, além de causar repulsa, além de serem representatividade, eles também são os punidores, digamos assim, de quem sai da normalidade. Então, o Homem do Saco nada mais é do que uma representação do punidor das crianças más, né? E eu me identifico muito com Carrie. Você falou do Carrie. Carrie, para mim, é um filme muito importante. Muito hoje em dia se fala sobre a monstruosidade feminina no filme de Carrie e acabam se esquecendo de todo um universo além da monstruosidade feminina. Mesmo que seja dessa forma, né, a monstruosidade feminina, para mim foi representatividade, porque eu cresci numa época que as mulheres muitas vezes apareciam no filme de terror ou para morrer ou para ser a final girl, na qual eu não me identifico. Eu não me identifico com a superpoderosa que vai sobreviver no final. Então, Carrie trouxe para mim um universo de identificação que eu não tinha tido ainda. Então, os monstros também podem servir para nos representar mesmo. E você comentou do seu filme, vou comentar do meu. Definitivamente, no meu filme, o monstro é para me representar, literalmente, se vocês assistirem. Porque ele não serve só como crítica social, né? Não só como crítica da pessoa monstruosa, mas ele serve também como crítica da forma como aquela pessoa é vista pela sociedade. A gente acaba sempre torcendo pelo monstro um pouco, assim. Eu sei lá, tem essa coisa. Eu vou ver o filme pelo monstro, não vou ver pelo herói, pelo... No Halloween você vai, claro. Né? Você vai vestir o Jason, você vai vestir a Carrie. Eu sempre vou ver os filmes pelos monstros, assim, a gente sabe. Né? Não é à toa que a gente gosta tanto de filmes de terror, né? Eu acho que tem muito isso, assim. Eu lembro das histórias que eu ouvia, que meu avô ele contava histórias de terror pra gente, assim. Ele é nordestino, era nordestino, assim. Ele juntava os netos para contar histórias. Aí tinha um equivalente ao Homem do Saco, você falou, que era o Papa Figo. Vocês já ouviram falar que tinha um personagem de lá, que acho que talvez tenha em outros locais também, mas que a orelha dele cresce e ele tem que comer fígados de criança para ficar normal. Ele é um cara branco pra caramba que veio lá da Europa e tal, que tem essa doença e ele pegava as crianças para então você vê como também esse mito, né, desse estrangeiro que vem também, como faz parte desse imaginário, né, do terror também, né? E eu queria pegar um pouco o que você falou do Carrie, porque também foi um filme muito importante para mim. E eu me identificava muito com... apesar de não ser mulher. E é uma coisa que eu já conversei com vários amigos meus que também são gays, que se identificaram muito com a Carrie nos anos de faculdade. E eu acho que, principalmente por ser um filme que também trata diretamente de sexualidade, né? E por ser um filme de freaks, né? Dos esquisitos. Exato. Então, é um filme que... Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu sempre ouvia as pessoas falarem de Carrie. É um filme muito assustador, é um filme muito assustador. E eu falei, gente, mas... Não tô achando assustador. Ela é tão querida. Né? Ela é ótima. Fofa. Não fez nada demais. Ela estava certa. Nunca errou. Estamos eu torci por ela. E é realmente algo muito, muito potente. Eu acho que principalmente quando você coloca o monstro nesse lugar da transgressão, ou como uma pessoa que não tem total controle do seu corpo e do que ele pode ser. Isso você vai ver também na figura do lobisomem, que tem essa coisa da transformação e da transgressão, porque no fim é sempre sobre aquilo que está à margem da sociedade, aquilo que causa uma disrupção na sociedade, na ordem natural das coisas. Que muitas vezes no filme de terror acaba tendo um final feliz, que o monstro é morto, mas que eu acho que carrega... Talvez esse final seja quase burocrático, é mais uma coisa que tem que ter,
mas que essa jornada do personagem, da transformação, de descobrir a sua sombra e também o seu poder na monstruosidade é muito impactante. Pode ser muito transformadora também. É interessante que muitas vezes também revela aspectos da sociedade mesmo ali, né? Eu, para mim, como eu falei, eu torcia pela Carrie, porque aquela galera do colégio ali era terrível com ela, entendeu? Então você acaba... A coisa do zumbi também, né? A maioria dos filmes de zumbi, que a gente sabe disso, ou séries, o ser humano geralmente é a pior coisa que tem. O zumbi é só um detalhe que está ali para mostrar o quanto o ser humano pode ser terrível, né? Um com o outro, quando se encontra em dificuldade, quando tem uma vantagem. Então, acho que também nos faz pensar dessa forma também, né? O quão, dentro de uma crise, né, que a gente transformar um monstro, sei lá, numa guerra. Numa guerra, o quanto o ser humano pode ser cruel com o outro, né? A gente vê isso acontecendo hoje em dia também. Então, é interessante do cinema de terror em geral, né? Não só do monstro em si, é isso também, esse comentário de como o ser humano pode ser terrível em momentos de crise, assim, né? Você está falando dos zumbis, né? Os filmes do Romero, né? Principalmente a trilogia, os humanos são sempre os piores, as piores pessoas, assim, as piores pessoas, óbvio, né? Mas enfim, são sempre os mais cruéis, né? O final da Noites dos Mortos-Vivos é a coisa mais devastadora que eu já assisti, assim, é muito... A gente teve uma amostra grátis na pandemia, né? De como os seres humanos vão lidar num período de crise, né? Então, acho que o que eu não querendo me prolongar na Carrie, mas assim, vou fazer propaganda. Quem não conheceu Carrie de 1970, por favor, né? Lição de casa. Duvido muito, mas, né, fica. Uma das coisas que eu acho que torna a Carrie tão interessante também é o seguinte: primeiro, ela não é a vilã do filme, ela é o monstro, mas ela não é a vilã, né? Nós temos a mãe da Carrie, que já é a primeira vilã, com a repressão severa e aquela religiosidade excessiva. E temos o pessoal do bullying, que também fazem parte do time do vilão. Então, acho que aí a gente já começa a identificação com a Carrie, porque a Carrie é a reação. A reação a tudo aquilo que ela sofreu. E ela é uma força da natureza. A Carrie, quando ela se liberta, ela não tem filtro. Não é aquela coisa, eu vou disseminar só os maus. É um furacão. Ela atropela, a partir do momento que ela estoura, ela atropela tudo que tiver na frente dela. E ela, logo em seguida, sente o remorso daquilo. Então, isso traz a humanidade da Carrie, as camadas que a Carrie tem, a complexidade que ela tem. Então, você acaba se identificando com ela por ela ter realmente todas essas camadas e por a gente não enxergar ela como sendo a vilã. A gente enxerga, né, todo o resto. E o que eu acho legal na construção do filme da Carrie é que, muitas vezes, as mulheres nos filmes elas estão lá para servir de apoio à jornada do herói, né? Isso a gente sabe, é um clássico, e, enfim. Na Carrie, existe uma subversão disso. Porque os homens que estão ali para fazerem a jornada da Carrie, a jornada da própria menina que faz bullying, né? Eles estão ali como apoio. Mas toda a trama central ela está nas mulheres. Então, talvez por isso que nós acabamos tendo essa identificação, né? Porque ela foge de um padrão da época muito forte e traz a representatividade daí para quem não pertence ao grupo padrão, né? Vou aproveitar que você usou a Carrie, né? E falando de antes da gente falar de personagens e coisas que a gente gosta, existe, dentro desse tropo do monstro, algum clichê que vocês já acham que está meio saturado, já deu? E assim, se sim, como isso poderia ser trabalhado de uma outra maneira daqui para frente, né, no contexto atual? Eu sinto que é uma coisa que está, talvez, não sei se melhorando, mas eu ainda acho que é um pouco que pegando um pouco que eu falei agora há pouco, eu acho que ainda existe um pouquinho de maniqueísmo, mesmo em filmes que a construção é muito interessante e muito subversiva. Às vezes o final ainda pega para uma coisa meio punitivista, eu acho. Eu acho que é uma coisa que ainda existe no horror. O horror é um gênero interessante porque ele, ao mesmo tempo, eu acho que ele pode ser o mais subversivo e também o mais retrógrado. Ele existe
parece que ele está há anos-luz e também atrasado ao mesmo tempo. Isso é interessante. Mas às vezes eu sinto que ainda... vira e mexe eu vejo uns filmes que ainda tem uma lógica talvez um pouco católica demais, cristã demais, de bem e de mal. Mas talvez eu esteja entrando numa questão pessoal minha, que eu prefiro resoluções mais moralmente ambíguas, talvez. E justamente porque eu acho que o horror ele tem um potencial metafórico e simbólico muito forte e que traz discussões sobre a sociedade tão ricas que às vezes você vê um filme que está indo nesse caminho e aí de repente ele encerra de uma... Parece que ele não chega até onde o discurso que ele está fazendo pode chegar. É um pouco uma sensação... Não sei se fez muito sentido. Fez sim. É uma pergunta bem difícil essa, porque cai muito na questão pessoal mesmo, né? Por exemplo, faz muitos anos que eu não consigo ver mais filmes de zumbi, por exemplo, porque eu acho que tudo meio que se repete já, a fórmula. E eu vi muito filme de zumbi, muito. Então, é porque a gente viu o filme, sonhava com zumbi, eu via zumbi na geladeira, no quintal, em todo lugar. Me vestia de zumbi para ir na Zombie Walk. E aí chegou uma hora que saturou um pouco assim, o mercado, eu acho, e começou a ficar tudo muito parecido. Eu acho que ele continua sendo um tipo de filme interessante, tipo de temática interessante, para falar da sociedade e tal, mas... Acho que, de repente, dá para explorar de outras formas isso. Assim. Eu não sei, não vou saber como dizer para você como ainda, porque não pensei nisso, porque eu me saturei de ver e não quero fazer um filme de zumbi agora. Mas o dia que eu fizer, eu quero pensar de uma forma diferente esse ser. Né? Porque acho que o jeito que ele foi usado no cinema acho que já está um pouco saturado. Assim. Eu falo como criatura. Né? A gente está falando de criatura de monstros, eu penso assim. Né? Nesse sentido. Eu não estou saturada de nenhum dos monstros, na verdade. Para mim, pode ter mais de tudo. Assim, eu concordo um pouco com a questão da religiosidade, principalmente no slasher. Eu gosto muito de slasher, mas ele é muito punitivo. Vamos matar os casais que fazem sexo na adolescência, os casais que estão maduros sexualmente. Isso aí é um pouco que assim já, né? Vamos matar uma galera diferente. É tipo um zumbi, entendeu? É isso que eu estou falando. Não é que eu não quero ver filme de zumbi, eu quero ver filmes de zumbi diferentes. Entendeu? É isso que eu quis dizer, exatamente. Entendeu? É isso que é o negócio. Assim, acho que a fórmula é muito... A questão é essa, né? São fórmulas. Então, a partir do momento que é feita uma fórmula, a tendência é que se torne aquilo que você vai ver a mesma coisa milhares de vezes. Mas, por exemplo, uns 2, ou talvez um pouco mais, eu não tenho muita noção de tempo. Há uns anos atrás saiu Cici. Vocês chegaram a acompanhar? Que é uma slasher com uma outra vertente, que daí já... Então, assim, é a resposta em 2 em 1. Como mudar? Assim, entendeu? Você pegando e, apesar de manter a fórmula, digamos assim, ser aquele que vai matando um por um e tal, ela subverte tanto no assassino quanto na Final Girl, né? Que a gente tem toda a expectativa da Final Girl para... Quem não viu ainda também recomendo, para ir completamente água abaixo, né? Então o final é subversivo também. Ele fala sobre positividade tóxica na internet, então eu acho isso super moderno. Eu acho que é uma visão excelente para o momento. Então, eu acho que é isso, é começar a trabalhar a própria fórmula dentro da realidade atual. Usar a fórmula a favor, seu favor. Eu acho que o último filme que eu vi, assim, que eu me diverti de zumbi, de novo, vou falar, porque... Não que eu não odeie filme de zumbi, gente. Eu vi muito. Eu até adoro, por isso que eu quero ver coisas novas. Mas o Shaun of the Dead, para mim, foi um filme que... Foi o último que eu vi. Falei, nossa, que legal. Usaram um filme de zumbi com comédia, super inventivo na questão da direção, assim. E é um filme apaixonante, né? E trata de várias questões também diferentes do que a gente está acostumado em filmes de zumbi. Apesar de também ser ainda... um comentário sobre a sociedade ali da Inglaterra e tal, mas muito criativo, né? Então acho que é isso que a gente espera, sempre mais você subverta, que traga uma criatividade, que use de repente comédia, que use, enfim, outros artifícios aí também do cinema para poder contar essas histórias. Então, aproveitando, né, falando de representatividade, qual que é o tipo de monstro ou de representatividade que vocês mais gostam e por quê? Posso? Claro. Para mim, bom, acho que quem já assistiu alguns dos meus filmes já deve saber que é vampiro, mas eu acho que o vampiro
tem... Eu acho que fantasma também tem um potencial parecido, mas eu acho que o vampiro ele tem uma coisa que ele é o mais humano, teoricamente, dos monstros, no sentido de que o zumbi, ele normalmente entra ele é uma casca humana, mas ele perdeu quase normalmente sua identidade. Ele vira uma outra coisa, né? O zumbi meio que não tem cérebro, necessariamente. O vampiro, ele é meio que uma extensão, ele é quase o humano potencializado, né? E é interessante você ver a riqueza de metáforas que você pode... Me interessa principalmente quando você coloca o vampiro... eu acho que o Drácula é fascinante. Vou voltando para o mais básico, porque o Bram Stoker, ao que todo indica, era gay, ou tinha relações com homens, só que ele tinha uma relação muito complicada com a sexualidade dele. E é um livro sobre medo de sexualidade. Tudo nesse livro é extremamente sexual. Tanto que, vira e mexe, eu vejo umas pessoas falando acho que a gente tem que parar de... Os filmes de vampiro estão muito... Na época de Crepúsculo, as pessoas falam, os filmes de vampiro estão muito sexualizados. Isso aqui não é nem uma defesa, nem uma crítica a Crepúsculo. Mas eu pensava, mas sempre foi. Ou pelo menos, pensando no vampiro dessa vertente do Drácula, o Carmila, etc. Ele tem... Você tem esse... Ele é o outro, primeiro porque ele é o estrangeiro que invade o outro país para subverter as mulheres e libertar uma coisa que elas estão reprimindo e transformar as mulheres em monstros sexuais, basicamente, e que só pode ser corrigido por um símbolo fálico, por uma estaca no coração. Todo livro Drácula é muito fálico, é muito... a troca de sangue, né? Você vira vampiro bebendo o sangue do vampiro principal, e ele representa a juventude eterna, porque o Drácula ele vai rejuvenescendo cada vítima que ele consome, e ele é aquela coisa que assusta os homens de bem da história, né? Liderados pelo Van Helsing, que partem nessa jornada para eliminar o Drácula, eliminar os seus vampiros. E claro, a história é escrita como ele como vilão da história, mas eu acho que esse medo da sexualidade que o próprio autor tem, ele está muito presente. E é por isso que eu acho que você pega o Drácula do Coppola, por exemplo, ele trabalha, acho isso de uma forma muito linda. Porque, tudo bem, ele ainda trata o Drácula como vilão que precisa ser destruído no final, mas o filme é muito erótico, o filme ele é sensual, ele te convida para todo aquele universo. E sei lá, eu tô falando demais, gente. Não, desculpa. fica à vontade. Quando criança, eu comecei a assistir os filmes de vampiro da Hammer, da Universal, e eu descobri Carmila também, que é um livro que veio logo antes de Drácula e que é um livro de vampiras lésbicas maravilhoso. Quem não leu Carmila, eu recomendo urgentemente ler a Carmila. Tem adaptações para o cinema maravilhosas também. E eu me identificava muito com a figura do vampiro. No Carmila ainda mais, porque o Carmila ele enfatiza ainda mais o papel dela como vítima ou como uma figura margem da sociedade, né? E eu acho que isso é muito potente, assim, essa figura que precisa ser corrigida, né? Então você tem os personagens que representam a religião, também representam simultaneamente a ciência e a religião, e que precisam corrigir essas pessoas que estão na margem da sociedade. Mas ao mesmo tempo, e essa para mim é a variação do vampiro mais interessante, ou a que eu gosto de trabalhar no meu trabalho, mas é muito rico. Recentemente agora saiu o filme Sinners, e eu fiz uma dobradinha dele com o filme Ganja e Hess, que é um filme dos anos 70. Os dois filmes são filmes dirigidos por diretores negros e com um protagonismo negro nos dois casos. Só que eles não podiam ser filmes... E eles tratam da questão racial em relação ao vampirismo de formas completamente diferentes. Porque no Sinners tem uma questão colonial ali do vampiro representado por esse irlandês que está lá e que quer criar uma nova... essa nova sociedade, roubando, de certa forma, a alma das pessoas dessa comunidade.
E o Ganja e Rez é um filme que ele, pelo que eu me lembro, é um elenco praticamente todo negro, então ele que tem uma outra metáfora ali sobre empoderamento que é completamente diferente do Sinners. Então, enfim, tudo isso para dizer que o vampiro, muitas vezes, ele acaba caindo no lugar comum, mas ele tem uma riqueza de metáforas e tanto você colocando o vampiro como representando uma força política capitalista que suga a vida das pessoas, como também a figura que está à margem da sociedade e que está sendo perseguida. Então, eu acho que eu gosto do vampiro por isso, porque ele tem infinitas possibilidades. Muitas vezes acaba indo para o mesmo lugar. Você vai ver muitos filmes de vampiro que são parecidos, mas acho que, assim como os zumbis, é uma pena, inclusive, porque o zumbi também, eu acho que ele tem um potencial muito forte e a gente meio que ficou preso numa imitação de Romero que, ao mesmo tempo, não tem o mesmo embasamento político que o Romero tinha, então fica meio vazio. E, enfim, falei demais, gente. Desculpa. Podem... Se for para falar assim em termos de identificação, né, de se identificar, eu me identifico com os Gremlins, né? Eu tenho 1,58 m, eu gosto, né, de uma época de Godzilla, de monstros poderosíssimos e não sei o quê. Eu me identifico com os Gremlins, é uma coisinha pequena, né? Se jogar água fica verde, enche de bolha. E, claro, brincando, mas falando sério, a representatividade das criaturas pequenas foi muito importante para mim, porque a gente vinha de uma época de Godzilla, de monstros superpoderosos, né? De Jason, um homem grande, forte, do Drácula, do Frankenstein. Então, as criaturas, de Creatures, ou os Gremlins e tal, eles realmente... Eles me deram um quentinho no coração. Tipo, nossa, nós pequenininhos podemos ser demoníacos e avassaladores e destruidores também. E, é claro, com as mulheres monstro, né? Porque a Carrie, né? Eu acho que, além de tudo que a gente já conversou, o filme de horror também serve para que a gente libere coisas que existem dentro dos seres humanos. Um ladinho maldito que existe dentro da gente e que a gente consegue liberar de uma forma segura através dos filmes, sem ter que fazer nenhuma merda na vida real. Então, as mulheres monstros, em geral, também me representam, né? Principalmente a Carrie, né? Não tem dúvida. Mas é isso, é Gremlins. Se eu tiver que escolher um... Bom, para escolher um, assim, eu acho que, para mim, é o Fred Krueger. Eu acho pelo teor psicológico também da coisa. Eu gosto muito de filmes psicológicos. Assim, o Fred Krueger é um dos filmes que mais me aterrorizou na infância. Morria de medo de dormir assim, quando assistia os filmes. Eu acho que tem... Porque quem vai dormir depois de ver aquilo? Você não tem como ficar sem dormir. Uma hora você vai dormir. É terrível, porque assim, essa questão do sono assim, é uma coisa que me afligiu há muito tempo também. Então, essa coisa de você ter que ficar acordado e você vai ficando cada vez mais irracional, essa questão da gente também ele trabalhar o psicológico demais assim nos filmes também, principalmente nos primeiros, né? Depois virou uma comédia e tal. Eu acho muito interessante, assim, é o que mais me causava medo e identificação pelo sentido dele ser um personagem também meio sarcástico, assim. Eu acho que ele brincava, ele tirava sarro, então assim, eu me divertia e tinha medo ao mesmo tempo, sabe? Eu queria ver, dava risada, depois fechava os olhos e não dormia, mas eu tinha que ver aquilo ali. Então, dos monstros assim mais não clássicos, mas os monstros assim contemporâneos é o que eu acho mais divertido, assim, mais legal. Divertido filme de terror, né? Que você começa a ver assim, ai, que horrível, preciso ver até o final. Nossa, que coisa horrível, adorei. Exato, 10/10. E tirando a parte de gosto, tirando não, né? Juntando com a parte de gosto pessoal, se fosse para vocês escolherem, agora a gente falando de jornada artística, uma obra que vocês acham que influenciaram primordialmente o caminho artístico de vocês como diretores, qual vocês escolheriam ou que vocês acham que foi a maior das influências assim para criar coisas? Posso? Eu não diria que não me influenciou diretamente a ponto de eu tentar fazer algo no mesmo sentido, mas eu acho que é uma grande influência em geral para a grande maioria das pessoas que gostam de terror e gostam de monstro. E para mim é Frankenstein, né? Frankenstein foi escrito por uma mulher, né? Ele tem uma representação
muito interessante sobre o monstro de Frankenstein não ser a criatura, assim como a Carrie, né, tem essa subversão. O Dr. Frankenstein, que é o grande vilão da história, o monstro de Frankenstein, ele é um bebê com um tamanho gigantesco, com força extrema, que não foi direcionado, não foi criado. Então, é toda uma crítica ao homem querendo a posição de Deus, de gerar vida, e, a partir do momento que ele consegue gerar essa vida, ele abandona sem criar. Então, também tem uma crítica à sociedade patriarcal, onde, muitas vezes, os homens fazem os filhos, mas não estão presentes na educação deles, e as consequências desse monstro que é solto no mundo sem parâmetro nenhum de bem e mal, sem direcionamento nenhum, e a forma como a sociedade vê ele, sem questionar tudo o que aconteceu, vendo apenas como um monstro caçando e tal. Então, eu acho que tudo que envolve Frankenstein, desde a parte da literatura até os filmes, a forma, eu acho que Frankenstein é um monstro crucial, assim, para toda a história do terror. Eu acho que ele é uma base, assim, pelo menos para mim, com certeza, ele é uma base crucial. O Frankenstein é realmente... E é devastador. Eu acho essa história devastadora, de verdade. É muito... Porque ele é uma criança. Ele é uma criança nesse corpo de gigante. Sem diferenciação. Ele não sabe o que é bom, o que é ruim. Ele não teve nenhuma... Ele não tem diretriz nenhuma. É solto no mundo. Aquela cena no Frankenstein de 31, que ele mata a menina no lago. Eu acho que é uma das cenas mais tristes, porque ele mata por acidente. São duas crianças brincando, e ele mata ela por acaso. É horrível. Exatamente. É muito pesado. E, em vez de ser culpado o Dr. Frankenstein, que deu vida àquilo e soltou como sem nada, ele que é caçado, por causa da aparência, porque aí a gente entra em várias questões, né, do julgar a aparência, do julgar o... É muito triste. Frankenstein é uma história muito triste. Eu adoro Frankenstein também. Eu acho... Eu ia dar uma outra resposta, mas agora que você falou Frankenstein, eu pensei bem. Eu acho que o monstro que mais me influenciou, talvez, foi o Fantasma da Ópera. Que, hoje em dia, ele não é tão mais associado ao terror, porque eu acho que, enfim, teve um musical e ele é visto talvez como uma coisa mais romântica, mas a origem dele é como uma variação do terror gótico. E foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi a versão de 43 e eu me apaixonei. E foi um dos filmes que me fez querer fazer filme também. Então, e vira e mexe, alguém fala, nossa, seu filme é igual ao Fantasma da Ópera. Eu falo, nossa, não pensei nisso, mas claro que é. Ele, sei lá, eu era uma criança esquisita que não tinha muitos amigos, eu me achava feio. E eu era meio artístico e gostava de música, então eu falava, é a minha história. E eu também estava disposto a derrubar um lustre em alguém. Mas não fiz isso, não pretendo fazer, mas... Na arte pode. Mas foi uma coisa que inconscientemente todo filme que eu faço estou fazendo um Fantasma da Ópera. Não sei, quem assistir me diz se vocês acham parecido. Eu vou ser um pouco... Não, é isso. Eu vou ser um pouco mais bagaceiro, assim, porque eu amo o Evil Dead. Assim, eu acho um dos filmes mais inventivos da história do cinema. Eu acho que é um filme também... Como eu vi muito independente mesmo ali, com vocês também, claro, raiz ali, então, para mim, Evil Dead é uma ode ao cinema independente. A forma como foi feito para aqueles garotos naquela época, na década de 80, ali, no começo dos anos 80, e onde o filme chegou, assim, a inventividade que ele tem, e toda a parte técnica que ele desenvolveu nesse filme também, com muito pouco. Então, eu sempre busco nos meus filmes sempre ser inventivo, tentar ser inventivo com câmera, com o que eu tiver na mão. O Evil Dead foi uma grande inspiração nesse sentido para mim. Assim. Então, não posso não citar esse filme. Todos esses que vocês citaram são maravilhosos. Então, Frankenstein cara, lindo. É uma coisa assim que eu li várias vezes já, porque é um livro que me deixa muito feliz de ler assim. E esses livros clássicos, né? Acho que todos os livros essenciais, O Médico Monstro, Frankenstein, Homem Invisível, a gente tem que ler e reler o tempo todo, que é a base dessa cultura do terror, né? E ajuda a gente a alimentar nossas ideias também. Mas o Evil Dead, como filme, assim, acho que foi o que mais me inspirou
para me tornar cineasta também, assim, e começar a produzir o tipo de filme que eu fiz. E eu já copiei coisas dele, já fiz coisa parecida também, e copiei mesmo algumas coisas, mas assim, sempre tá buscando fazer as coisas que a gente ama, acho que é isso, assim, sabe? O Evil Dead é um filme que eu amo. O Evil Dead, ele tem, né, eu concordo com você, porque para mim a melhor camada do Evil Dead são os efeitos. Os efeitos práticos, o stop motion de massinha no meio do filme. Nossa, maravilhoso, isso com bicho. É muito bom. Coisas... Então, eu tenho muito carinho também, né? Eu gostava muito do cinema fantástico, então eu amava História Sem Fim. Então, né, que tem os animatronics. Labirinto. Labirinto. Primeiro filme que eu vi no cinema. Então, animatronics, stop motion, efeitos de massinha, efeitos práticos. Por mais toscos que eles sejam, eles sempre têm um encanto a mais, né? Então, eu concordo com você nesse sentido, que realmente o Evil Dead é um marco. É um marco. Acho que assim, como a gente... Talvez você venha também dos efeitos também, eu acho que é um filme que não tem jeito. A gente fica muito apaixonado de ver como foi feito aquilo, né? E, assim, feito de maneira artesanal mesmo. Você vê hoje, o pessoal fala, eu fiz artesanal, mas tem uma correçãozinha às vezes. Lá naquela época não tinha, não. Era tudo... O cara fazia ali na hora ali e funcionava. Eu acho lindo isso. E tem essa coisa também da mistura da comédia com o horror, que é uma combinação muito legal, né? Que tem muito mais no Gremlins 2, por exemplo. No 1, nem tanto. No 2, meu Deus, é lindo. Então, assim, a comédia e o horror, eles conversam muito bem também. E é muito legal esses filmes que conseguem fazer essa construção, transitando entre os dois, a ponto de você ficar assustado e, ao mesmo tempo, morrer de rir com aquilo que está acontecendo, né? Gremlins 2, eu sou aracnofóbica, né? Ai, nossa. Então, tem um gremlin que vira uma aranha gigante, né? Aquilo, para mim, era super assustador. Mas daí vem um outro gremlin cantando New York, New York. Então, quebra, né? É maravilhoso. Uma mistura entre o ficar Evil com Dead medo e achar massa. Tem uma coisa interessante também, que eu acho do Evil Dead, da narrativa, assim, que é um cara ali que é a Final Girl, né? Que é o Ash, que é um cara totalmente estúpido ali, que tá naquele negócio. E que é uma péssima Final Girl, né? Péssimo, péssimo. Terrível. Não, ele não consegue vencer o moço no final. Então eu acho tudo muito divertido, assim, essa subversão, assim. Claro que foi feito por um monte de garoto, um monte de cara doido lá dos Estados Unidos e tal. E representa isso também, mas eu acho que ele, criativamente, ele é bem interessante, assim, inspirador nesse sentido, da parte técnica, principalmente. Desculpa, só queria pegando o que vocês falaram aqui do terror cômico, o Joe Dante, que é o diretor de Gremlins, ele tem uma fala que, para ele não consegue fazer terror sem colocar comédia, porque quando você faz o público rir, você deixa eles num lugar de conforto, que aí quando você quer assustar eles, você puxa o tapete e é muito mais potente. Então, a comédia, eu acho ela ótima, é uma combinação deliciosa com o terror. Porque ela realmente, quando... E não quando você está fazendo paródia, é diferente de um filme que é paródico, mas, por exemplo, você pega dessa safra, Lobisomem Americano em Londres, porém, também, que é um filme muito engraçado. Esse filme também. Mas é muito assustador, porque é isso, você está rindo e, de repente, até o momento que você não está mais rindo, você está... Aquele fantasma lá do amigo dele. Então... É terrível, eu tinha medo daquilo, cara. Cara, maquiagem, isso é muito legal. Tom Savini, Vocês assistiram A Mão Assassina, que é toscão, mas também tem... Sim, cara, eu acho isso genial. Da pessoa que você matou ficar te perseguindo toda estourada muito legal pelo isso. resto da eternidade, é uma coisa que é apavorante, né? Sim, o fantasma da pessoa. E decepado, né? E todo... Por muito tempo, os filmes que eu dirigi, assim, os primeiros, assim, tinha essa coisa do humor com o terror. Ali tinha bastante coisa. Hoje em dia, estou fazendo uns filmes um pouco mais sérios, mas eu quero voltar. Eu sempre estou voltando, assim. Sempre quero voltar, quero brincar com um pouco de humor, porque acho que tem isso também que você falou. Eu não tinha pensado dessa forma, mas é isso. Eu acho que deixa o espectador no conforto ali, rindo, e de repente, se assusta, cara. Delícia isso, né, cara? E as sessões geralmente são muito divertidas de filmes assim. E o Evil Dead também é um filme muito... Ele vira e mexe, está colocado numa lista de filme trash. Uhum. E é tão requintado. Eu tava revendo recentemente e eu fiquei muito chocado com e principalmente o primeiro. Para mim, pessoalmente, eu acho o primeiro... Eu gosto mais do primeiro. O melhor, eu acho que é o que tem menos grana, mas o Sam Raimi, com, sei lá, 21 anos, não sei quantos anos, ele era uma criança, praticamente. E é um filme que ele tem um entendimento da potência do cinema que é lindo. É um filme que, além de tudo, ele é muito poético, Evil Dead.
Ele busca uma poesia na linguagem cinematográfica através dessas barbaridades que acontecem no filme. Tem uma coisa Mas que pueril ali muito dele também, elegante. né? Ao mesmo tempo, né? De ser um jovem ali fazendo isso, acreditando no cinema daquela forma que ele acreditava, que não dá para repetir. Depois você faz um monte de filme ali. Era uma coisa incrível, assim. Tava no cara aquilo, sabe? É muito foda. E o Ash, ele tem essa coisa dele não ser o protagonista tradicional, né? Ele é um protagonista que você quase torce para ele morrer, né? Você quer mais que ele... Porque ele é escroto, né? E Só vai piorando ele é super nos outros divertido, filmes, mas só ele vai é super piorando. escroto, assim. Mas essa coisa da comédia... É engraçado a gente falar isso, mas a comédia e o terror, eles são muito parecidos. A comédia, você tem que, às vezes, esticar a piada até o fio quase estourar. E no terror também, você tem que esticar aquela tensão até quase não aguentar mais. Em termos de construção, eu digo, né? A construção da comédia é muito parecida com a construção do E as horror. pausas, né? Exatamente. Tem- O tempo é, precisa funcionar. Exatamente. Eu acho que é muito difícil fazer rir e difícil assustar também. É muito difícil, assim, para você fazer um filme de terror que realmente assuste hoje em dia, ainda mais no mundo que a gente vive, né? Sim. Com todo mundo vendo tantos filmes e vendo tantas coisas terríveis acontecendo de verdade, se conseguir assustar ou causar algum tipo de sensação no espectador é bem difícil. É um desafio enorme que a gente tem hoje em dia para escrever essas histórias também. Vou pegar o gancho do que vocês estão falando, que inclusive está na minha próxima pergunta, que é assim, todos esses exemplos de filmes, né, e gêneros, a gente vê que o horror ele é um gênero muito abrangente, né? Ele traz muitas possibilidades de formas de contar histórias. Ele conversa muito bem com outros gêneros, principalmente a comédia, mas também com o drama, etc. E tantos subgêneros que fazem parte, né? Então, a gente estava falando de sobrenatural, a própria trecheira, que eu amo de paixão, entre outros. E vocês acham que, para trabalhar com o tropo do monstro, existe algum subgênero que, na opinião de vocês, trabalha melhor ou utiliza melhor o monstro ou a monstruosidade no geral? Que pergunta difícil! É bem difícil. Peraí. Deixa a internet pegar aqui. Sem pressa. O subgênero que trabalha melhor o monstro. Para vocês, assim. É difícil. Assim, eu tenho o que eu mais gosto de trabalhar, mas eu não sei se é o melhor. Tipo. Pode Talvez ser. seja muito tá subjetivo, ótimo. né? Eu essa acho coisa. muito subjetivo. Pra mim é o romance. Eu gosto muito de trabalhar horror e romance. E pensando até como o terror como uma extensão da literatura gótica e da literatura romântica, que basicamente era essa combinação de histórias de amor, né? Histórias de amor louco, com elementos muitas vezes sobrenaturais. Você vai ver isso, sei lá, nas Irmãs Brontë, e vai se destrinchando ao longo da literatura. Eu acho que quando eu penso, parece que é isso. Parece que o terror nasce um pouco, de certa forma, dessa mistura de histórias de amor e histórias muito sombrias. E eu acho que é uma combinação interessante. É que nem quando você tem que para você fazer um doce, você tem que colocar um pouquinho de sal, ou às vezes tem que colocar um pouco de açúcar no molho de tomate para ficar bom. É um contraste que eu acho que aumenta, que acentua de certa forma, porque acho que são duas emoções muito intensas, né? A sensação do amor e o medo da morte são coisas que, de certa forma, estão sempre muito interligadas e que, no fim, a base do terror é o nosso medo da morte. E o medo da morte está relacionado àquilo que a gente tem medo de perder, aquilo que nos dá vida. E o amor é uma dessas coisas. Então, não sei, eu estou sendo bem piegas agora, mas eu acho que, para mim funciona, principalmente de monstros. Eu adoro monstros apaixonados. Eu acho, sei lá, eu gosto. Falando de forma pessoal, para mim, acho que eu trabalhei sempre muito terror psicológico, né, nos últimos trabalhos, assim, tenho gostado bastante. E o monstro, às vezes, está em locais que nem aquela criatura personificada, mas mais no interior da pessoa, ali, enfim. Mas eu gosto muito de trabalhar com comédia também, com humor, assim. Eu trabalhei muitos anos com vários curtas de humor, assim,
nos curtas que a gente fez, o Casulos, que é um terror com ficção científica, com criaturas tipo Gremlins também. Muito bom, eu conheço. A Mariana tá ali, que fez a personagem principal do filme. E eu acho muito divertido assim, trabalhar dessa forma. Foi o que o Matheus falou, de você ter o riso e ter o susto ao mesmo tempo. Eu acho isso divertidíssimo. Assim. Mas eu tenho trabalhado muito com terror psicológico, que é o que mais assim, tem me instigado mais. Trabalhar dramas ali junto com terror, acho que é uma mistura bem interessante. Eu não sei se com um monstro assim também. O último filme que eu fiz não tem exatamente um monstro, mas o monstro, na verdade, está ali em tudo, ali, naquela casa, nas pessoas, enfim, nas intenções. Né? Tem isso também. O monstro, às vezes, não é só físico, né? É a situação ali que a gente está passando, enfim, o personagem. Eu acabo utilizando muito das assombrações, né? Eu também tenho um viés para o terror psicológico, assim, não necessariamente porque eu acho que assombrações são mais assustadoras, mas sendo bem piegas, né, parafraseando, que o medo mais antigo do homem é o medo do desconhecido. Então, eu acho que essa coisa do ouvir o barulho à noite e não saber de onde vem é muito assustador, e isso está tão intrínseco, é tão nosso, tão natural, que você pode saber que você está com tudo trancado, que não tem ninguém em casa. Você pode ser a pessoa mais cética do mundo. Se o teu rádio ligar à noite sozinho, você vai escalar. Entendeu? Então, eu gosto muito, talvez, de lidar... Assim, não é o meu monstro preferido. Na verdade, eu usaria muitos outros monstros também, se eu tivesse orçamento suficiente. Tem isso Mas também, a tem gente pensa... Lógico, a gente pensa no orçamento, no que vai ser capaz de fazer e tal. Mas eu acho que a assombração é legal, os fantasmas são legais por causa disso, porque eles mexem com esse imaginário comum que a gente já tem de muito tempo e do medo do desconhecido, do não saber o que é, né, do não ver. Porque ver uma coisa é assustadora. Você está vendo lá, por exemplo, você está assistindo Jurassic Park, né? Ver o Velociraptor, nossa, é assustador. Mas não ver, na minha opinião, é pior. Você está escutando o barulho, você está vendo os passos, entendeu? E você não está vendo como você se defende de algo que você não pode ver. Não tem corpo material para matar. Você não pode, né, atirar, você não pode... Então, eu gosto muito das assombrações. Tem aquela em geral, coisa do terror japonês, que é você morrer de medo, né? Você morre de medo. Exatamente. O fantasma não faz nada com você, só... Literalmente, o grito, literalmente, as pessoas morrem de medo com cara de pavor, e Exato. aquilo é... Isso é assustador. Nossa. Isso é assustador. Acho que eles conseguiram, nesse sentido, personificar bem essa questão do medo certeza. do fantasma, né? Acho isso lindo mesmo. É interessante, pegando o que você falou do desconhecido, de você não mostrar, trabalhar essa coisa do que a mente, né, os truques que a mente prega na gente. E juntando a questão do monstro, eu acho que é legal falar do Val Lewton, que era esse produtor que fez uma série de filmes nos anos 40 e que foi meio que uma extensão... ele trouxe os monstros da Universal pro contemporâneo, só que de uma forma psicológica, né? Aí você vai ter filmes como O Sangue da Pantera, que é a mulher que acha que se ela transar ela vai se transformar numa pantera, só que você nunca vê essa transformação. E os filmes dele todo trabalham nessa chave do que você não vê. E trabalham na chave do medo mesmo, do medo dos personagens de algo externo, de algo sobrenatural, de algo que está no canto do olho, na sombra, que você não vê, mas que acaba sendo muito, muito potente, né? O quanto esse medo daquilo que a gente não sabe o que é, daquilo que está... Né, do que o próprio cérebro pode produzir, o próprio cérebro pode produzir, que é muito mais do que o cinema pode produzir. Do que algo que você vai ver, de fato, né? E você falou uma coisa que me lembrou... todo mundo aqui assistiu Seven? Vocês lembram da cena que aparece a cabeça da mulher na caixa? Todo mundo lembra. Vocês viram a cabeça? Não aparece a cabeça, gente. Não precisa, né? Não aparece. E eu tive uma discussão médica que eu falei, gente, eu vi a cabeça. Eu tenho certeza que eu vi essa cabeça. Isso é muito legal. Porque a forma como é construído, quem achar que viu a cabeça, assista de novo, que vocês vão ver que não aparece a cabeça na caixa. Mas a gente está tão
dentro daquela história, a gente está sofrendo, a gente absorve aquilo com tanta força que a maior parte das pessoas acredita que viu a cabeça na caixa, quando na verdade não viu. Várias pessoas têm isso com o bebê de Rosemary também. Ter visto o bebê. Elas juram de pé juntos. Não, eu vi o rosto do bebê. Você nunca viu o rosto do bebê. Não, você não viu o bebê. E as pessoas insistem, porque é tão... E tem aquele flash do rosto, do olho do diabo, né? Mas você nunca vê de fato qual que é a cara dessa... Acho que a gente imagina Você bem mais imagina. terrorizante do que o que eles iriam mostrar. Assim. Se mostra um bebezinho lá, você fala, tá, é um boneco de borracha, de repente. Eu tive Entendeu? uma conversa Tipo, com meu difícil, pai. Ele falou, não, gente, a gente vê o rosto do bebê. Eu falei, pai, a gente não vê o rosto Não, muita do bebê. gente fala mesmo. Muito legal isso. E agora que, igual vocês estavam falando dos monstros clássicos, né, que vieram da Universal e tal, o monstro, ele popularizou bastante, né, não só nos filmes de terror, mas na cultura pop, no geral, né? Vocês acham que esse tropo é uma porta de entrada para, por exemplo, as pessoas que têm um certo preconceito com o cinema de gênero, mas têm certa curiosidade? Sim, não, porque vocês acham que tem um outro subgênero que pareça ser mais atrativo às pessoas a consumirem ou darem uma chance para o terror? Vocês acham que monstros é uma boa porta de entrada? Eu acho que sim, principalmente quando a gente fala de crianças. Crianças adoram monstros, crianças adoram, elas se identificam. Então, eu acho que isso é uma porta de entrada, principalmente nessa construção da infância, para, ao invés de temer, você vê aquilo como um outro olhar, um olhar ou de aceitação, ou de curiosidade, ou de, ok, é uma coisa diferente, mas, olha, é legal, sabe? Então, eu acho que sim, principalmente no cinema infantil, sabe? Por exemplo, tem um filme que eu particularmente acho muito legal, que é o Paranorman. Maravilhoso filme. Eu acho ele incrível, e eu acho assim, toda criança que já teve medo de fantasma pode abrir uma porta nova na mente dela com aquele filme, entendeu? De tentar ter uma outra visão sobre aquilo, de ter uma visão de aceitação da morte. E não é só ele, né? Mas é porque agora A Casa Monstro é um filme legal também de criança. E mesmo que a gente vá para os mais bobinhos, Monster High e tal, mesmo assim, você está trazendo ali a diversidade de pessoas, de rostos, de diferenças, para que as crianças já vão crescendo com essa ideia e tirando um pouco também a visão do mal no monstro, né? Do maligno no monstro. Então, eu acredito que sim. Eu concordo totalmente. Também achei que... Acho que para adulto, assim, talvez filmes de fantasma, por a gente estar num país bem católico ainda, bem religioso, assim, atrai bastante as pessoas. Eu vejo que, por exemplo, Invocação do Mal, aquele filme de fantasma meio soft, assim, meio nada muito também assustador demais. Assim. Terror de shopping. Aquela coisa. É isso, terror shopping, ótimo. Acho que isso aí atrai bastante a galera, assim. Das pesquisas que eu faço, eu vejo que muita gente gosta de ver esse tipo de filme, assim. Mas é aquele filme bem, assim, se for terror shopping. É nada muito grotesco, nada demais, assim. Eu acho que atrai um pouquinho, sim. Mas mesmo a Invocação do Mal, ele tem uns designs dos seres que acabaram também entrando no nosso imaginário, quase como os monstros, assim, a freira. Sim, sim. Eu acho que realmente tem um apelo muito... Mesmo um filme que, na verdade, é de assombração, mas... Entra num monstro ali, né? Tem uma construção. Eu concordo. Eu, criança, era fascinado pelos monstros. E aí, também, eu lembro de assistir Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton. Amo. E esse filme foi muito porque meus pais, eles deixavam ver filmes de terror desde que não eram muito intensos, assim. Então, esses filmes mais infanto-juvenis, eu assisti, eu amava. E era muito... E isso que não coloca também essa coisa de bem e mal, é mais... muito forte. E pensando até nos monstros clássicos, eles estão se diluindo cada vez mais. Aquilo que eu falei mais cedo, as pessoas não associam mais o Fantasma da Ópera a filmes de terror, apesar de ser a sua origem. Quase todos esses monstros clássicos, hoje em dia, eles ficaram meio banalizados, de certa forma. E são atrativos por isso também. Não é que eles se tornaram menos atraentes. Eles só mudaram. Não são coisas que você
imediatamente pensa como algo assustador, e justamente por isso acaba sendo uma porta de entrada também. E para vocês, qual seria uma grande dificuldade e uma facilidade em trabalhar essa metáfora ou transformar essa metáfora do campo das ideias para a prática na hora de vocês criarem, produzirem? Acho que orçamento. Orçamento. Assim, eu tive várias ideias já que eu queria fazer, quero fazer, na verdade. Tenho vários roteiros já prontos, assim, de longa-metragem, de curta, de animação e tal, mas muitas delas esbarram no orçamento. Assim, infelizmente, assim, tem uma cultura não muito forte ainda do terror no Brasil, assim, então é muito difícil conseguir investimento para esse tipo de obra, né? A maioria dos filmes que eu fiz foram do bolso mesmo. Eu ganhei um edital só aqui em São Paulo, com Arapuca, e foram 1.500 projetos no ano que a gente ganhou. Então, assim, tentando uns 5 anos passar com esse projeto, aprimorando, mexendo e tal. Então, eu esbarro muito no orçamento mesmo, porque ideias, acho que todos nós aqui acho que temos assim, várias ideias, né? Vocês podem falar por si. Não, eu concordo. Eu também estou no meu primeiro edital aprovado, todos os filmes foram do bolso, então eu concordo muito que é a questão de orçamento, muitas vezes, porque, às vezes, eu escrevo muito dos meus roteiros, e, quando eu estou escrevendo, às vezes, eu penso assim, nossa, eu queria um monstro gigante pisando em cima dessa casa. Não tem como, né? Então, tá. Vamos fazer um monstrinho. Vamos fazer um gremlin. Então, a questão de orçamento. E, para mim, eu acabo tendo dificuldade, às vezes, também de filtrar, porque às vezes a gente se empolga tanto e a gente quer fazer tudo num filme só, e daí você tem que sentar e falar, não, separa em 5. Isso é matéria para 5 filmes diferentes. Então, eu tenho essa questão também de às vezes... Mas acaba fazendo, né? Em 5 pedaços. Assim. Mas eu tenho um pouco disso também, de às vezes me empolgar demais e ter que voltar atrás e dar uma segurada em mim mesma. Senão eu vou colocar tudo num filme só e daí vai virar um sachicho que ninguém Isso vai é muito entender. legal de poder escrever, né, e poder fazer o filme que a gente escreveu do jeito que a gente queria e tal. Muitas vezes eu penso o filme é o contrário, assim, eu falo, o que eu tenho? Tem uma câmera, tem um ator, tem um pouco de látex lá em casa, então, para fazer um efeito especial aqui, outro ali, vou lá e faço o filme. Às vezes é isso, assim, para a gente conseguir realizar, infelizmente, às vezes tem que fazer dessa forma. E às vezes saem coisas legais assim também, porque a gente acaba tendo que exercitar cada vez mais nossa criatividade também para criar essas histórias, né? Para mim, a mesma coisa, orçamento, só que, pegando nisso que você falou, eu acho que muitas vezes... eu não quero romantizar a falta de orçamento, eu acho que a gente precisa... Todos nós precisamos receber dinheiro. É uma reclamação isso. Mas eu acho que é tão... Eu sinto que até hoje o que é mais criativo vem dessa falta de recursos. É um paradoxo, né? Uma coisa meio... Porque também você, por mais que assim, tudo bem, você não tem dinheiro, mas você é dono do seu próprio nariz. Exato, Então você não tem um produtor chato que está falando, ai, não, isso eu não gosto. Então, às vezes esse trabalho que é realmente artesanal, e assim são limitações que você coloca, mas que também surgem. Por mais que tenha essa limitação, surgem tantas ideias interessantes e linguagens também interessantes, porque você, na falta de verba, você tem que escolher como você vai criar como você vai colocar na prática certas ideias, e disso surgem as coisas mais fascinantes. Voltando um pouco para o Evil Dead, é um filme que tem uma história tão básica que, se fosse o mesmo filme feito talvez para outro cara, o mesmo roteiro para um outro cara, com 5 vezes... O Evil Dead 2 é praticamente o mesmo filme, e o primeiro é mais legal. Então, tem essa coisa. Mas, novamente, não vamos romantizar a falta de... Eu concordo plenamente. Assim, acho que várias das soluções e várias coisas que eu aprendi foram no cinema independente, com baixíssimo orçamento ali, e tendo que criar coisas ali, aprender. Tudo que eu aprendi hoje, sei lá, edição, efeitos, que eu trabalho bastante com isso, efeitos práticos também, faço muita coisa. Foi assim, eu preciso fazer um monstrinho que vai aparecer no filme. Vou aprender a modelar, vou aprender a tirar o molde, vou aprender... Então, você acaba aprendendo muito também. Eu acho que é muito bacana isso. O cinema independente tem isso, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Então você acaba ficando especialista em um monte de coisinha ali e não tem jeito. Eu concordo com vocês, porém, eu sou maquiadora de baixo orçamento, já fiz maquiagem com papel higiênico.
Todos nós. Né? Então, assim, sangue feito em casa e tudo mais, eu concordo com o que vocês dizem. Mas eu confesso que eu sinto falta, às vezes, de poder pegar o meu maquiador fodástico e pagar ele bem. Ah, não, isso entendeu? é. Isso é, Não, isso com é- certeza. Pagar com certeza. bem, pegar aquela pessoa que faz o efeito visual e pagar bem, sabe? Porque, assim, é claro, as pessoas, quem faz cinema independente, gente, está acostumado com isso. A gente trabalha por menos do que a gente merece. Isso mas estou mentindo. Né? Então, isso é toda a equipe, tá? É todo mundo sempre, a gente sempre. E eu fico com um pouco de dor no coração, que eu queria poder pagar melhor as pessoas pelo trabalho delas, né? Porque a gente sabe o valor do trabalho das pessoas e tal. Então, eu às vezes queria poder usar mais na maquiagem, porque eu tenho lá um dinheiro a mais e daí eu vou poder, porque senão eu não quero também espremer o maquiador, espremer o efeitista, espremer. Acaba limitando nesse sentido. Exatamente, Né? acaba limitando nesse sentido. Não que a gente não vá fazer. Faz. O acaba filme versão colocando B. a gente põe a mão na massa também. Exatamente, a enfim. gente vai fazer com o papel higiênico do mesmo jeito. Mas eu adoraria poder fazer pagando Totalmente. uma equipe. Mas isso que você falou é muito legal. Quando eu ganhei o edital, a minha questão foi: eu quero pagar bem as pessoas. Minha equipe era reduzida, fiz uma equipe pequena, final de pandemia. Aí eu falei, cara, eu vou pagar todo mundo muito bem. Assim, é isso. Assim, era uma coisa importante para mim, sabe? E foi muito legal poder pagar as pessoas bem, sabe? Assim, eu me senti muito bem com isso. Eu chamei a galera que já tinha trabalhado comigo em outros filmes e não tinha ganho quase nada, porque os primeiros filmes não era quase nada mesmo, não era nem um cachê ruim, era um cachê terrível, péssimo, assim, desumano. Alimentação e transporte. Né? Exatamente, uma coxinha e um caldo de cana. Então, eu chamei toda essa galera de volta para fazer um único filme, que eu falei assim, eu não sei se vai ser o único filme da minha vida que eu vou ter dinheiro, então, na dúvida, todo mundo volta, que eu vou pagar todo mundo pelo resto É do muito legal trabalho. isso. E eu imagino que com as pessoas fora do nicho que vocês conversam, deve ser algo muito diferente para a maioria do público ouvir que vocês trabalham com cinema, né, ser diretor de cinema e tal. Existe alguma que seja a maior romantização que vocês já ouviram sobre trabalhar com cinema, ou que vocês imaginam que as pessoas não façam ideia de como seja de fato trabalhar com arte e produzir filmes? A maior romantização é que a gente vai ser famoso. O pessoal, assim, se o pessoal te vê, sei lá, numa matéria de jornal, nossa, gente, o pessoal te liga, não sei o que lá, e depois esquece, assim, e é isso. Acho que é mais essa coisa da mídia, né? Não, você vai ser famoso. Daí você fala assim, famoso. cita o nome dos diretores brasileiros aí. Aí a pessoa, cri. Não, e a maioria, de verdade, assim, pelo menos da minha parte, mas das pessoas, muita gente não entende mesmo como é que eu vivo, assim, porque eu trabalho só com cinema hoje em dia, eu vivo só de cinema há um tempo já. E a galera, tipo assim, meu, o que esse cara faz, né? Assim, sei lá, tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Enfim, tem essa coisa também de achar que você tá sempre meio ferrado. E não, cara, consigo trabalhar, tenho uma vida ok, entendeu? Trabalhando com cinema, né? Ok, não vou falar que né? Ok, e é isso, mas a galera acha que você tá muito fodido, assim, o tempo todo, assim, é engraçado até. Mas eu acho que também tem essa coisa que é um trabalho, no fim, muito físico, muito braçal. E eu acho que isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não veem. Elas têm uma noção de uma coisa glamurosa. Mesmo você trabalhando com dinheiro, mesmo você estando numa produção grande, difícil. o trabalho é físico, é muito exaustivo. Tipo, não importa se você está trabalhando com uma coxinha, um sonho, ou se você está com uma verba boa, você está trabalhando numa produção grande. Fisicamente muito... O set é muito pesado. É muito pesado. O set é muito pesado. Não é uma coisa glamurosa nem a pau, assim. Pode falar de filme... Eu já trabalhei em filmes, sei lá, de R$100 ou R$0, e trabalhei em filmes de, sei lá, 14 milhões, assim. É a mesma coisa. Você trabalha pra caramba, tá ligado? Tipo, você tá ali no set, é perrengue. E as pessoas acham que o diretor fica sentado, né? Sentado só olhando a telinha. E, na verdade, a gente está lá limpando o chão de sangue, espremendo não sei o quê, fazendo não sei o quê, trazendo a poltrona nas costas que a produção não conseguiu passar pela porta. Né? Pré-produção e pós, o diretor ele trabalha
do início ao fim, é vendo a sonoplastia, vendo como é que estão os efeitos, lidando com edição, as pessoas também. crédito, Entendi. lidando É o com mais gente complicado. É o mais o tempo difícil, lidando com todo. assim, o diretor tem que ser um grande apaziguador de tudo, assim, uma pessoa que está É. ali, quase um psicólogo também, às vezes, porque... Não, muito psicólogo. Se Principalmente precisar de muito. psicólogo, pode me chamar. então. Não, é ótimo ter... Principalmente Não, ter lidando com Eu acho que é uma ator. boa ideia para os próximos filmes ter um psicólogo em série. Eu tenho um cartãozinho aí na bolsa. Eu Eu falo defendo isso isso. pra uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que acabou de se formar em psicologia. Eu falo, Laura, você preciso de você em todos os meus sets. Vai me ajudar muito. Ajuda. E principalmente ator é muito emotivo. Sim. E eu acho que é onde mais, eu acho que a equipe normalmente consegue, mesmo passando por muito estresse, consegue falar, não, beleza, ok. Mas ator tá Você tem que blindar ele, a né? flor da pele. A Você gente tem que blindar. Você tem que ter um lado vereador ali, você tem que... E assim, faz parte da Sim, função total. dele. É isso. Sim, Você que tem que se virar, você como Total, diretor, que tem que exato. cuidar para que ele fique blindado, porque ele está ali, a sua linha de frente, né? Ele é o seu produto ali, né? Que você está trabalhando ali, entre aspas, né? É quem vai estar ali na frente, não tem jeito. Então, assim, se você não blindar ele, e ele... Se no meio do filme, você está fazendo um filme com um ator, ele fica com raiva, ou não quer fazer, ou fica mal, dá piti, ferrou, velho. Aí, ainda mais filme independente. É isso que eu ia falar. Você estava falando, né, que as pessoas não imaginam que o diretor trabalhe tanto. Principalmente a gente que está fazendo o filme em situações bem precárias. O diretor não é só o diretor faz tudo. Tipo, por mais que você tenha uma equipe, por mais que você tenha pessoas lá te ajudando que estão fazendo um trabalho excelente, você acaba fazendo um pouco de tudo. É bom também porque eu acho que te torna humilde. Que às vezes eu tive experiências trabalhando com pessoas que nunca trabalharam sob essas circunstâncias e é meio difícil assim, porque a pessoa é meio mimada. Uma vez eu fui num set, eu falei pra pessoa que eu faço filme independente. A pessoa, filme independente? O que é filme independente? Eu falei, sério, você não sabe o que é filme independente? Não, o que é filme? É filme. Eu falei, não, é um filme que você faz com dinheiro do seu próprio bolso. Existe isso? Eu falei, existe. Não, tem um mercado, tem toda uma... tá bom. Dá licença que eu vou ler. Eu, como faço parte da equipe técnica, como maquiadora também, eu acabo vendo como não ser como diretora, né? Porque, às vezes, porque você está numa equipe, às vezes você vê as pessoas, a forma como as pessoas são tratadas em set e tudo mais, você aprende como não fazer, porque eu vou te falar que tem set, assim, eu já cheguei a pedir rescisão de contrato. Fala, não, muito obrigada. É que tem gente que sempre foi só diretor. A pessoa nunca fez outra coisa, nunca carregou um cabo, nunca... Cara, eu comecei em publicidade, eu ajudava a montar luz, entendeu? Tipo assim, então é isso, sabe? A galera nunca fez isso, só dirigiu. É diferente. Tem muita gente que consegue ser legal e tal, mas tem gente que não entende, assim, como é que a gente se sente, né? Uma dica para quem for começar, tenha dinheiro para pizza também. Sim, muito importante. É verdade, porque vai ter um dia que vai atrasar, vai estar todo mundo com fome, vai ficar todo mundo rabugento, vai estar quase todo mundo se matando. Você traz a pizza, a paz volta e reina em set, tudo volta ao normal. E conversa antes de atrasar, assim, com a galera. Chama todo mundo, chega lá e troca uma ideia. E vem com a pizza já. Conversa e vem com a pizza. Assim. Eu acho que quanto mais... Acho que assim, sempre, né? Quanto mais bem tratada, melhor a pessoa vai performar no seu set. Mas acho que principalmente em filmes de baixo orçamento, eu acho que a melhor coisa é tornar o set um espaço mais confortável para todo mundo, porque as pessoas vão estar ali recebendo muito pouco e elas vão estar... Mesmo assim, vai ser uma jornada de trabalho dura e árdua, então acho que o quanto você conseguir tornar esse espaço acolhedor e confortável para realizar o trabalho, eu acho que é essencial. Porque tem muito também essa imagem do diretor tirano, e eu acho que não Deveria ter isso mais, né? ter. Já passei por isso também, eu sei como que é. Porque é muito... E claro, vai ter momentos de estresse no set. Mas é diferente, né? É diferente. O estresse, assim, é gritaria. Vamos lá, galera. Tá, isso é uma coisa. Agora, tratar mal, ou xingar, ou fazer um assédio moral. Ser prepotente, ter aquela postura, né? Porque estresse vai ter, gente. Normal. Estressa. Filme, estresse. Né? É maravilhoso, tem uma parte divertidíssima, é muito gostoso de ver pronto, mas vão ter alguns processos que você vai ficar bem louco. E é tudo muito rápido, né? Precisa de agilidade. Então, vamos lá, galera, vamos lá, não sei o que, você faz isso, faz aquilo, mas isso é normal, assim, né? É muito intenso, mas é viciante, né? É maravilhoso. Porque quase toda vez que eu termino um filme, eu falo, nunca mais encosto uma câmera, nunca mais preciso de um set que inferno, um lugar horroroso.
Uma semana depois eu falo, ai, já sei, vou juntar fulano, ciclano, vamos fazer. É doido. Legal. É bom. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente abrir para o público, inclusive se vocês quiserem já pensar nas perguntas que vocês gostariam de fazer. Como vocês imaginam ou gostaria que fosse o futuro da metáfora do monstro no cinema de horror? É difícil falar de futuro, principalmente vivendo num mundo tão nesse momento meio assustador, né, que a gente está vivendo. Mas eu acho que a arte, ela tem uma coisa que ela é cíclica. Eu acho isso muito, muito interessante. Vira e mexe, eu ouço as pessoas falando, o cinema vai acabar. Não sei, mas as coisas sempre voltam. O teatro está aí há milhões de anos e sempre sob ameaça de acabar, e não vai acabar. Mas, voltando especificamente sobre o monstro, eu acho que as histórias, a gente, no fim, realmente tem meio que só 6 histórias que a gente fica contando várias vezes as mesmas 6 histórias. E eu acho isso lindo, eu não acho que isso é uma coisa ruim. Eu acho que isso mostra como a gente é humano e como certas histórias e certos temas reverberam com a gente. A gente tá sempre voltando para isso por algum motivo, não é só porque faz sucesso. Às vezes sim, Hollywood quer apostar num IP e fazer esse IP se tornar insuportável com 500 mil continuações. Mas, normalmente, eu acho que tem um motivo maior porque que a gente quer contar essas histórias. Então, eu acho que não é tanto sobre como eu espero que essas... Eu acho que é sempre tornar mais socialmente expansivo, né? E abraçar cada vez mais o potencial transgressor do horror, que é aquilo que eu falei no começo, que o horror ele pode ser uma coisa super transgressora ou uma coisa super retrógrada. Acho que a gente sempre tem que pensar nessa chave da transgressão, da subversão, que eu acho que é aí que o filme se torna realmente forte, mas não é necessariamente da gente criar histórias completamente novas. Eu acho que é sobre mais pessoas terem oportunidade de contar suas histórias, que vão ser parecidas com as histórias que já foram contadas antes, mas que vão ter as especificidades e a assinatura daquela pessoa. Enfim, ter cada vez mais espaço para novas vozes no gênero. Eu ia bem nesse caminho também, pontos de vista diferentes, né? Eu acho que falta um pouco isso, assim, diversidade em todos os sentidos, né? Como que é o terror para um menino que mora na favela, né? A gente não tem tantos filmes assim que representam isso, assim, sabe? Então acho que é isso, assim, quanto mais filmes feitos por pessoas diversas, assim, eu acho mais interessante. Um dos filmes mais interessantes que eu vi dos últimos tempos, assim, até filme bem blockbuster, assim, Babadook, por exemplo, que é um filme de terror feito por uma mulher sobre maternidade. Eu acho um filme maravilhoso. E é terrível, depressão, pós-parto. É um filme terrível, assim, você assiste, você fica agoniado, aquele filme. Eu acho um filme lindo, assim. Então, acho que é isso. E o final é pior ainda, né? Nossa. Se você for pensar, porque o monstro continua lá. Continua lá. Então, assim, eu acho que quanto mais se dá espaço para que essas pessoas, vindo nesse pensamento que o Matheus trouxe, de mais pessoas contarem suas histórias, e quanto mais diverso for isso, eu acho mais interessante. Assim, acho que o futuro da arte é esse, né? E acho que já está meio que acontecendo isso, talvez com a popularização da internet, enfim, câmeras digitais. A gente tem tido mais acesso e contando mais histórias a partir de outros pontos de vista diferentes, assim. É isso, eu concordo plenamente. Para não ser redundante, eu vou só acrescentar que, além da representatividade, principalmente eu acho que a gente precisa de mais público para o horror brasileiro e mais foco no horror brasileiro, o contado de uma forma brasileira, né? Se me permitem, assim, um jabá, né? Daqui a pouco vai ter os nossos filmes. A gente colocou um funk no filme, né? E quando a gente contou que a gente queria colocar um funk, foi um choque para as pessoas. Assim, não, chama uma banda de rock. Tipo, não quero chamar uma banda, eu quero colocar um funk. Então, eu acho que para o cinema brasileiro, eu espero um pouco mais de brasilidade mesmo, sabe? Não necessariamente que a gente tenha que falar só sobre o folclore brasileiro e tal, mas a gente pode falar sobre um monstro clássico, mas que a gente conte
um pouco mais do nosso jeito, sabe? Sem tentar necessariamente utilizar uma fórmula gringa, na qual, na verdade, a gente não se encaixa, né? Então, acho Eles já fazem lá, né? A gente não precisa fazer. Exatamente, já tem muita gente fazendo daquele jeito. Eles têm dinheiro pra Se caramba. É pra fazer, vamos fazer então, diferente. Vamos fazer diferente. Né? Acho que nosso diferencial é isso, né? Contar nossas histórias mesmo. Isso aí. Bom, antes de fazer meus agradecimentos finais, gostaria que vocês dessem os recados finais de cada um, faz um jabazinho, onde as pessoas encontram vocês nas redes, próximos filmes. E é isso. Matheus, por favor. Bom, eu estou com 2 projetos. Por uma longa história, eu estou com 2 filmes em pós-produção, que não eram para estar os 2 ao mesmo tempo, mas cá estamos. Mas que bom. E um vai sair esse ano, que chama Labirinto dos Garotos Perdidos, que é meio que uma comédia erótica gay surrealista. Não é bem um filme de terror, mas tem elementos de gênero. E eu gravei no começo do ano uma adaptação do Retrato de Dorian Gray. Foi a coisa mais insana que eu fiz até agora. Quando eu falei mais cedo, eu nunca mais faço um filme, foi especificamente pensando nesse set, mas para quem aqui gosta do livro, é uma adaptação bem fiel. Então, e para quem não gosta, espero que assista e leia o livro depois, porque é o livro mais lindo do mundo. E vocês podem me achar no Blue Sky, no Instagram, no Twitter, @MateMarchetti. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, por estar aqui, agradecer os amigos e as pessoas que vieram assistir. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês podem me encontrar no Facebook e no Instagram, de preferência no Instagram, porque o Facebook já meio que a gente mantém só porque é rede de trabalho ainda, né, mas já morreu. Alice de Lara, não tem muito erro. Vai ter sangue, vísceras ou criaturas esquisitas, ou, na pior das hipóteses, só eu mesmo, que já é uma criatura esquisita de cabelo laranja. Então, vocês vão reconhecer fácil. É só me procurar lá. Meu próximo filme que vai ser lançado vai ser, obrigatoriamente, tem que ser esse ano. Eu preciso entregar esse ano. É o Ecos do Passado. É um filme surrealista também. É o primeiro filme que eu resolvi dar uma viajadona, assim, então eu não faço ideia de como as pessoas vão receber isso. Estou louco para assistir. Né? É um filme que eu saí um pouco do linear, estou morrendo de medo. É um curta-metragem. E é isso, estou nas redes. Quem quiser conversar mais lá fora também estou disponível. Se eu tiver de cara fechada é só porque eu sou curitibana, tá, gente? Pode chegar a conversar do mesmo jeito, é só cara feia. Para me encontrar nas redes é Joel Caê, de Caetano, CAE. E na minha produtora é RZP Filmes. Tá? Eu estou com um projeto agora de uma animação, stop motion, chamado Inferno Astral. Vai ser meu segundo trabalho de animação. Eu fiz um primeiro curta chamado Missão Berço Esplêndido na pandemia, que rodou até bastante, também de forma independente, assim, na mesa de casa, não tinha o que eu tinha. E esse curta vai ser um pouquinho mais de orçamento, assim, uns R$300. E eu vou fazer esse filme agora no próximo semestre, porque eu tive que me mudar no começo do ano, e aí ainda estou com um monte de coisa encaixotada, enfim. Mas eu quero fazer esse filme de forma independente. Tem alguns projetos também que eu quero colocar em editais. Tem um longa que eu quero fazer muito, eu vou falar aqui para poder jogar para o universo, que é o Fotossíntese, que já está escrito o roteiro, e que eu estou colocando em editais para tentar captar aí, ou tentar ver de alguma forma privada de fazer. Mas é um filme meio caro, assim, que entra naquele problema das maquiagens e tal. E é isso, Joel Caê e RZP Filmes. Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de falar com vocês também, com meus amigos, com a minha amiga. Obrigado. Foi maravilhoso. Eu não faço filmes, mas tenho projetos. Eu nem me apresentei na hora que comecei, né? Eu sou psicóloga, que nem já fiz meu jabá ali no meio da conversa, né? Também sou crítica de cinema, tenho um podcast sobre filmes de terror dirigido por mulheres, o Rainhas do Grito, com a minha companheira Silvana aqui de Boca do Inferno. A gente escreve crítica para lá. Também sou mediadora de um clube de leitura com foco em terror na literatura. E quem quiser me achar nas redes é @eitaquefome. É isso. Eu queria muito agradecer o Rafa. Cadê o Rafa? Rafa está aqui. Queria muito agradecer o Rafa e toda a equipe da Ficcional, da Amostra, e todo mundo que
né, está fazendo essa mostra acontecer incrível. A gente vai fazer uma pausinha e logo após a pausinha, às 8 horas, a gente vai assistir os curtas dos nossos colegas aqui. Também o documentário dos Sussurros Altos Trovões, que é sobre mulheres no terror, que estou lá também, nesse meio, falando. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou até o final. E nos vemos ali fora, quem quiser, estamos aí. Muito obrigada.